Boa noite, igreja. A paz do Senhor a todos. Gostoso pregar para a família. Fazer uma célula aqui, né? Estou um pouquinho afônica, mas eu acho que vocês vão conseguir me compreender, porque o Espírito Santo de Deus está em mim. Eu creio. Senhor Deus, obrigada por esta oportunidade, Pai, de semear, Senhor, do puro alimento, o alimento sólido. Aqueles que nos fortalece, aquele que nos mantém, Senhor, vigorosos, Senhor, nesta caminhada aqui na terra. Usa-nos, Senhor. Usa-nos, Senhor, apenas como um vaso de barro, Pai. Mas que seja somente o Teu Espírito Santo a derramar, Senhor, de esclarecimento, de entendimento, de iluminação no coração dos meus irmãos. É isso que eu te peço e já te agradeço em nome de Jesus. Gostaria de começar a pregação desta quarta-feira. Quantos graus, gente? 11 graus? Não sei nem quantos graus já estão, mas está com a sensação térmica mais frio ainda, né? Desejando a todos Shalom. Shalom, que no hebraico quer dizer a paz, mas não é qualquer paz. É uma paz interior e exterior. É a plenitude, a prosperidade que só se encontra no Senhor. A harmonia com Deus, com os outros e com nós mesmos. E mais do que tudo, a paz que Cristo nos trouxe pela sua cruz. E essa noite, o Senhor tem algo especial para nos comunicar com relação à cruz de Cristo. Nós temos questão de trazer aqui esse símbolo. Isso aqui foi usado domingo passado no Manaim Kids, no culto especial das crianças. E já fazem 2 semanas que o Senhor tem conversado bastante conosco a respeito da cruz de Cristo. E quando eu cheguei domingo, que eu vi essa cruz maravilhosa, domingo de manhã, eu falei, obrigada, Espírito Santo. É uma confirmação. A igreja precisa ouvir, nós precisamos refletir a respeito da cruz de Cristo. Amém? Então eu quero te convidar, fica bem atento, porque nós vamos hoje falar sobre o coração do Evangelho. Nós vamos falar sobre o âmago, o íntimo da nossa fé, o cerne da mensagem do cristianismo, a cruz de Cristo. Se você é crente, se você fez aquela profissão de fé de Romanos 10, 9 e 10, dizendo que você aceita Jesus como seu Senhor e Salvador, você precisa ser um hábil conhecedor da cruz de Cristo. Você precisa entender o significado. Você precisa ter clareza. Eu e você, nós precisamos ter entendimento, clareza sobre o significado da cruz de Cristo. Amém? Pode ser que tudo que nós vamos falar aqui hoje, muitos já sabem, já ouviram e tudo, mas pode ser que seja uma novidade de vida para você. Pode ser que seja uma mudança, um estalo, um romper do Senhor na sua vida. Em algum aspecto, eu creio. E nós vamos começar essa ministração a partir aqui do texto de Isaías. Então eu queria te convidar a abrir a Sagrada Escritura no livro de Isaías, no capítulo 53. Nós vamos ler dos versos 4 ao 6, para a gente fazer uma introdução aqui sobre o significado da cruz de Cristo. Olha o que é que o profeta Isaías deixou para nós. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus, por ele atingido e afligido. Mas ele foi traspassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Todos nós, tal qual ovelhas, nos desviamos. Cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho, e o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós.
Meus irmãos, até aqui a palavra, esse é um trecho da palavra de Deus em Isaías, mas na verdade é mais do que isso, é um anúncio profético. É um anúncio sobre o Messias, o ungido de Deus, a promessa de Deus para a nossa salvação e redenção. Aquele que seria a solução para a nossa separação para com Deus. Aquele que definitivamente cessaria o abismo que existia entre nós e Deus. Através desta mensagem subjetiva, não tão explícita, nós mais tarde vamos descobrir que essa mensagem profética de Isaías nada mais era do que o vislumbre da obra redentora de Jesus Cristo para cada um de nós. Amém? E isso tem implicações muito importantes para nós. Veja, no Antigo Testamento, antes do Mestre estar entre nós, plenamente homem, plenamente Deus, um Deus que se fez homem veio até nós, antes nós tivemos um anúncio profético através do profeta Isaías. E por que Deus nos dá essa possibilidade de ter um Messias, um ungido, um Salvador que viria a reparar alguma coisa para nós, para a humanidade? Porque tudo começa lá no Éden, meus irmãos. Tudo começou lá no Éden. Nós estávamos separados de Deus pela transgressão dos nossos pais, Adão e Eva. Adão e Eva escolheram poder ao invés de obediência. Eles trocaram poder por desobediência. Eles trocaram a vida pela morte e a morte espiritual. E essa essência foi transferida para nós. Nós que somos considerados os filhos de Adão, nós tivemos essa transferência desse DNA pecaminoso. Nós estamos mortos espiritualmente, caídos, culpados, desobedientes, orgulhosos, egoístas. E nós continuamos trocando a glória e a plenitude de uma vida em Deus por ambições pecaminosas. Nós continuamos trocando a ambição de ter uma vida eterna em comunhão com o Pai pela atribuição temporária de estar aqui na terra. É isso que nós fazemos quase sempre. Nós trocamos a morada eterna pela atribuição temporária que é estar aqui na terra. O profeta Jeremias nos diz no capítulo 17, no verso 9, enganoso é o coração do homem, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? A cruz de Cristo, ela é a reparação para esta separação originada lá no Éden, no pecado original. E aqui nesta noite, a gente poderia trazer inúmeras implicações sobre a cruz de Cristo, mas a gente vai falar sobre 4 coisas essenciais e importantes, porque nós precisamos ser hábeis manuseadores dessa palavra, nós precisamos falar dessa cruz. No final de tudo, o que resta para nós é a mensagem da cruz. Ela é o âmago de tudo. É a mensagem da cruz que nos fortalece, que nos impulsiona, e é isso que nós pretendemos discorrer aqui nessa reflexão. Então nós trazemos aqui como primeiro ensinamento é que a cruz de Cristo é a prova do amor de Deus por cada um de nós. E aí eu vou te convidar a abrir o livro de João, no capítulo 3, no verso 16, que eu acho que todo mundo sabe de cor. Porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Amém? A cruz de Cristo é a prova do amor de Deus por nós. Mas por que você fala isso? É importante entender, Deus não tinha necessidade alguma de salvar ninguém. Ele é Deus. Deus é Deus. Ele não tinha nenhuma necessidade de nos salvar.
Quando a gente se conscientiza de que Deus, por exemplo, não poupou os anjos que pecaram, mas os lançou no inferno, prendendo-os em abismos tenebrosos a fim de serem reservados para o juízo, nós percebemos que Deus também poderia ter optado com perfeita justiça por nos deixar em nossos pecados esperando o juízo. Porém, em seu amor, Ele decidiu salvar os que creem através da morte do seu Filho Jesus e morte de cruz. Amém, meus irmãos? Deus não poupou os anjos. Eles estão aguardando o juízo, aprisionados. Mas esse Deus tem um amor tão grande pelos seus filhos e corredeiros que Ele manda o seu Filho unigênito para que, através da nossa fé, todo aquele que nele crê não pereça. E essa é a mensagem mais poderosa da cruz, a prova do amor de Deus por nós. Primeiro ensinamento da cruz de Cristo. O segundo ensinamento que nós extraímos aqui é que a cruz de Cristo é poder de Deus. Quero te convidar a abrir o livro, a carta de Paulo em 1 Coríntios, ali no capítulo 18. Diz assim a palavra: pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos é o poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e rejeitarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o erudito? Onde está o questionador desta era? Acaso não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Visto que na sabedoria de Deus o mundo não conheceu por meio da sabedoria humana, agradou a Deus salvar aqueles que creem por meio da loucura da pregação. Os judeus pedem sinais miraculosos e os gregos procuram sabedoria. Nós, porém, pregamos a cruz do Cristo crucificado, o qual de fato é escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria humana e a fraqueza de Deus é mais forte que a força do homem. A cruz de Cristo é poder de Deus. Meus irmãos, vamos lembrar um pouquinho aqui o contexto em que Paulo escreve aos Coríntios aqui com este texto. Paulo implantou a igreja de Corinto na sua segunda viagem missionária. E essa cidade de Corinto era uma cidade próspera comercialmente, politicamente, era um centro cultural, não como Atenas era, mas era um lugar onde se prezava bastante o sofisma, o estudo da filosofia. Então, Paulo estava neste ambiente. E esse lugar, por ser uma rota comercial, também era um lugar infestado de imoralidade. Era sede do templo de Afrodite. Os comentários históricos das Bíblias, né, que a gente estuda, fala que 2 séculos antes existia promoção de cultos à prostituição, com mais de 1000 prostitutas adorando a Afrodite. Então você imagina um ambiente em que Paulo tem que pregar a cruz de Cristo. Um ambiente caótico, no sentido de que essa mensagem com certeza seria encarada como loucura, né? Apesar de todo o know-how filosófico e retórico de Paulo, ele resolveu renunciar a isso. Ele renunciou essa sua característica poderosa de ser um grande erudito. E com suas próprias palavras, ele nos escreve lá em 1 Coríntios: a minha palavra e a minha pregação neste lugar não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder,
para que a fé que vocês têm não se apoiasse em sabedoria humana, mas no poder de Deus. Amém? Então, esse homem, ele vai pregar a cruz de Cristo, vai falar sobre o anúncio precioso dessa verdade que é o Evangelho, num lugar onde estava todo mundo cego espiritualmente, cego de entendimento, e ao invés dele usar, né, o que a gente podia dizer, a habilidade retórica dele, a forma como ele falava, todo o entendimento intelectual que ele tinha, não, ele renunciou a isso, e ele só queria o Espírito e o poder de Deus. Era só isso que Paulo precisava para convencer os coríntios da cruz de Cristo. E isso aconteceu. O poder de Deus opera melhor na fraqueza humana. John Stott nos diz que a fraqueza é a área na qual Deus pode manifestar o seu poder com maior eficácia. E aí eu falando isso para você, você vai falar assim, meu Deus do céu, é verdade. Porque me parece que toda vida, para a gente sentir este poder e este Espírito, nós precisamos ser enfraquecidos na nossa carne, para que nós possamos deixar o Espírito Santo de Deus agir. Nós precisamos ser espremidos, nós precisamos ser enfraquecidos, para que a eficácia de Deus seja gerada em nós. Não deveria ser assim, né, meus irmãos? Mas a nossa natureza é corrompida. Nós carregamos esse DNA. Nós carregamos esse DNA dos nossos pais Adão e Eva, desobedientes, obstinados, orgulhosos. E a gente só se dobra quando a gente é quebrado, quando a gente é enfraquecido. Esse mesmo trecho de 1 Coríntios vai nos falar sobre essa mensagem da cruz, que é loucura para os homens, né? Mas que para nós que somos salvos e cremos nessa palavra é poder de Deus. É poder de Deus. Ele vai continuar discorrendo e ele vai trazer aqui que, por exemplo, para os judeus isso era escândalo. Para os gentios, para os gregos, isso era loucura. Olha só como que funcionava mais ou menos a cabeça de um judeu não convertido, que não acreditava em Jesus Cristo. Olha como era que funcionava a cabeça deles, porque eles estavam lá na lei, eles estavam lá no Antigo Testamento. Olha o que diz Deuteronômio 21, dos versos 22 a 23, e eu vou ler aqui na NVI. Se um homem culpado de um crime que merece a morte for morto e pendurado no madeiro, não deixem o corpo no madeiro durante a noite, enterrem-no naquele mesmo dia, porque qualquer que for pendurado no madeiro está debaixo da maldição de Deus. Não contaminem a terra que o Senhor, o seu Deus, lhes dá por herança. Para os judeus, a cruz era um escândalo. Eles esperavam por um Messias militarmente poderoso, alguém que ia chegar montado num cavalo de guerra à frente de um exército. E o que eles teriam era um homem humilde. A palavra diz que ele não tinha uma aparência que gerava um alto poder de atração, não é assim? Mas é esse o homem responsável, o homem Deus, responsável pela nossa salvação, o autor da nossa salvação. Para os gregos era loucura dizer que a salvação do mundo veio por meio de um homem crucificado. A crucificação no mundo romano não era apenas uma execução dolorosa, era uma humilhação pública, reservada para a escória da sociedade. Nenhum homem livre ou cidadão romano jamais era crucificado. Era inconcebível, portanto, que o Filho de Deus devesse terminar numa cruz. Mas o mesmo Paulo, lá em 1 Coríntios 1, 27, nos diz: mas Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes.
Em resumo, a cruz é o poder de Deus, porque por meio dela Deus salva aqueles que não podem salvar a si mesmos. Deus, por meio da cruz, resolveu o nosso problema, o pecado e a culpa, e nos reconciliou consigo mesmo. Na cruz, Deus venceu o pecado, Deus venceu a morte, Deus derrotou o diabo. E é ali que a justiça de Deus e o amor se encontram. A cruz transforma corações, a cruz liberta cativos, a cruz dá nova vida. Isso não é a Ana que está falando, é a palavra de Deus que está falando. A cruz é poder de Deus, meus irmãos. A cruz é o poder de Deus. E nós devemos confiar neste poder, nesta força cósmica, mística, que nós muitas vezes até conseguimos tocar quando nós buscamos a esse Deus de todo o nosso coração. Quando nós reconhecemos que as obras da cruz, elas foram suficientes para nos aproximar de Deus, para nos dar comunhão com o nosso Criador. Segundo ensinamento, a cruz é poder de Deus. Terceiro ensinamento, a cruz é um lugar de substituição. Não sei se vocês já ouviram falar sobre sacrifício vicário, né? Na teologia, nós chamamos esse ato em que Jesus, ele se coloca como representante, ele se coloca e fala assim, ó, vocês todos são pecadores, todos vocês são. Então, eu vou fazer o seguinte, meu pai me enviou, eu sou da mesma essência do meu pai me envia como homem, como Deus, para eu representar vocês. Então, todos os pecados de vocês vão estar imputados em mim e eu vou carregar o peso da culpa de cada um de vocês. Isso seria o que a gente chama de sacrifício vicário, é a substituição, é o lugar de substituição. Nesse trecho nós vamos ler aqui a reflexão no texto de Isaías. Vamos voltar lá em Isaías 53, no verso 4 e 5, aonde está escrito: certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus, por ele atingido e afligido. Mas ele foi traspassado por causa das nossas transgressões. Foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe paz estava sobre ele e pelas suas feridas fomos curados. Ainda a palavra de Deus nos diz em 2 Coríntios 5:21, Deus tornou pecado por nós, o tornou pecado por nós, aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Meus irmãos, vocês lembram que lá no Antigo Testamento, no sistema sacrificial, antes da vinda do nosso Cristo, um cordeiro era morto em lugar do pecador. Era uma figura que já prefigurava, era a sombra de que Cristo faria essa obra de forma definitiva, de forma plena. Então, lá no Antigo Testamento, a gente tinha um cordeiro morto no lugar do pecador. Agora, Deus nos envia o seu próprio Filho como propiciação, ou seja, aquele que iria arcar com a ira de Deus sobre nós, e seria o meio pelo qual as nossas dívidas, as nossas transgressões seriam pagas diante do nosso Deus. Veja, aqui tem algo que é muito importante a gente falar. Quando a gente fala de propiciação, a gente está falando que Jesus, ele arcou com a ira de Deus. Ira de Deus? Mas eu já ouvi que Deus é amor. Deus é amor. Mas Deus é santo, Deus é justo. E o pecado fere a santidade de Deus. O pecado fere a justiça de Deus. E Deus se torna irado com a sua criação em função da queda. A ira de Deus recaiu sobre nós. E Jesus foi o único meio que Deus encontra para que essa dívida fosse paga.
Deus, Jesus Cristo é a propiciação para que os nossos pecados fossem pagos na cruz. Eu vou citar aqui de forma didática, eu escutei um pregador falando sobre isso e eu achei isso assim fantástico. Olha só, dá uma acordada em vocês. Imagina só que nós somos a Terra, nós aqui todos somos a Terra, planeta Terra. Deus é um meteoro 100 vezes maior do que a Terra, certo? E Jesus é uma parede capaz de segurar qualquer meteoro que possa vir a atravessar essa Terra. Então, olha só a simbologia. Nós somos a Terra, existe um meteoro tentando atingir a Terra 100 vezes maior do que ela, e a gente sabe que se esse meteoro atingisse a Terra, ia acabar com tudo. Só que a gente tem algo que vai segurar a força desse meteoro. Esse meteoro é a ira de Deus. Esse meteoro é a ira de Deus com os pedófilos. Esse meteoro é a ira de Deus com os assassinos. Esse meteoro é a ira de Deus com os invejosos, com os orgulhosos, com os que têm o coração cheio de si mesmo. Esse meteoro é a ira de Deus com o nosso pecado, com a nossa transgressão. Agora você imagina um ente santo, nascido através do seio, do ventre de uma virgem, concebido pelo poder do Espírito Santo, santo, tendo que absorver toda a sujeira dessa humanidade, tendo que estopar esse meteoro, tendo que estopar essa força, tendo que parar essa força, porque esse meteoro simplesmente é Deus, é o Criador de todas as coisas. Jesus morreu na cruz. Ele morreu na cruz. Ele padeceu de todas as formas, sofrimento, abandono, tudo de ruim que pode acontecer com qualquer um de nós. A gente não costuma falar isso, né? É engraçado. A gente costuma falar isso. Meu sofrimento não se compara com o sofrimento de... Não se compara mesmo. Nada se compara ao sofrimento de Deus, de Jesus, o próprio Deus, o Filho de Deus por nós. Então, esse meteoro é a ira de Deus. E o Senhor Jesus, ele vem para aplacar isso. Ele vem para nos justificar, para ser essa proteção, esse escudo protetor para nós, para nos dar a oportunidade de ter comunhão com Deus novamente. A ira de Deus, gente, tem muita igreja que prega bastante sobre isso. Não, mas não tem negócio de ira de Deus, não. Deus é amor. Deus é amor. Mas Deus também é justiça. Deus também é santidade. E um Deus santo pode se irar sim. Só que esse Deus que se ira é um Deus que nos ama. E nos dá um plano perfeito de salvação através da cruz do seu Filho Jesus. Jesus foi desamparado naquela cruz para que eu e você fôssemos amparados. Deus transfere para o seu Filho na cruz como nosso fiador, representante, substituto. As nossas transgressões todas foram lançadas sobre eles. E Deus julga e pune o seu Filho para não punir a nós. E quando ele foi feito pecado, a espada da lei caiu sobre ele, porque o salário do pecado é a morte. E ele morre, a nossa morte, para que vivêssemos a sua vida. A cruz é o palco mais claro da justiça de Deus. Jesus bebeu sozinho o cálice da ira de Deus. Olha só o que diz a palavra em Hebreus 12, 2. Tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé, ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. E ainda fez isso
em alegria pela proposta que lhe foi feita. Suportou algo tão desprezível, algo tão cruel, para que o plano de Deus para nós fosse consumado. Terceiro ensinamento, a cruz é um lugar de substituição. Então, não se sinta inadequado, não se sinta, eu não sou capaz, eu não vou. Você só precisa decidir escolher a esse Deus como seu Senhor e Salvador e mudar o rumo da sua vida. E todos os dias, mais e mais e mais e mais, conhecer sobre a mensagem da cruz. E isso é o suficiente para que nós recebamos. O pastor Caio gosta muito de pregar sobre isso, né? Deus pegou e colocou a nota promissória. Está aqui, ó, está pago. Vocês não precisam mais se preocupar, vocês precisam caminhar em santidade, olhando para a cruz, andando em transformação. Por último, meus irmãos, a gente vai ler aqui a palavra de Deus em Colossenses. Quero te convidar para você abrir aí a Bíblia no Colossenses 1. Onde nós vamos falar que Jesus, a sua cruz, é a esperança da nossa redenção. Diz assim a santa palavra: pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em que temos redenção, a saber, o perdão dos pecados. Ó, tá tudo escrito aqui, tá tudo escrito. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Ele é o cabeça do corpo que é a igreja, é o princípio, é o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha supremacia. Pois foi do agrado de Deus que ele habitasse toda a plenitude e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão no céu, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Antes, vocês estavam separados de Deus e em suas mentes eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês. Mas agora, ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo, mediante a morte, para apresentá-los diante deles, santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação. Para apresentá-los diante deles, santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação, desde que continuem alicerçados e firmes na fé, sem se afastarem da esperança do Evangelho, que vocês ouviram e que tem sido proclamado a todos os que estão debaixo do céu. Esse é o Evangelho do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Olha só a ressalva que Paulo faz. Desde que continuem alicerçados e firmados na fé, sem se afastarem da esperança do Evangelho. Qual o resultado da cruz de Cristo? A Bíblia nos fala que o Senhor Jesus se entregou na cruz para adquirir um povo, para resgatar o seu rebanho, suas ovelhas. Esse povo, ele não foi comprado com ouro e prata, ele foi comprado com sangue. Esse povo é um povo de propriedade exclusiva de Deus. 1 Pedro 2,9 diz sobre nós, crentes em Cristo Jesus, aqueles que resolveram mudar a sua mente, que resolveram se transformar pelo poder da cruz. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes vocês nem sequer eram povo, mas agora vocês são povo de Deus.
Não haviam recebido misericórdia, mas agora a receberam. E é assim que começa a nossa caminhada, meus irmãos. Quero te convidar, se você puder ficar de pé. É assim que começa a nossa caminhada. É exatamente assim que começa a nossa caminhada. O âmago, o cerne dessa mensagem do cristianismo é a cruz de Cristo. E é a partir desse reconhecimento, deste poder que se expressa de diversas formas, e aqui a gente só traz algumas delas. Uma prova de um amor que é o palco de toda a salvação. Um Deus que é poderoso, que é capaz de ter um plano fantástico para nos salvar. Esse sacrifício vicário, esse sacrifício tão penoso, tão humilhante, tão ultrajante, mas que nos resgata, que nos coloca em comunhão com o nosso Pai. E mais do que isso, é a esperança para a nossa redenção. É a esperança para o dia em que estaremos com Ele. Oh Jesus, que nesta noite, que nesta hora, Pai, todos aqueles que estiverem em contato com essa mensagem, vocês, meus amados irmãos que estão aqui na Igreja Batista Manaim, nesta hora, agora, neste momento, e a você que nos assiste através do nosso canal do YouTube, que você possa se reconhecer como um pecador. Que você possa reconhecer que Jesus morreu na cruz pelos nossos pecados. Ele carregou um homem santo, um Deus que se esvaziou da sua forma poderosa para nos dar redenção, para carregar toda sorte de imundícia, de impureza, de coisa ruim que existe na humanidade. Que nós também reconheçamos que Ele pagou um alto preço. Um preço que não se paga com coisas materiais, mas com o próprio sangue. Que nós possamos reconhecer que Ele sofreu para que eu e você, para que vocês e eu pudéssemos viver eternamente. Porque nós que fazemos aquela profissão de fé, se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Se nós fizermos essa confissão, nós fazemos parte dessa família, nós somos desta comunhão, nós somos a Igreja de Cristo Imaculada e nós não podemos negligenciar a cruz de Cristo. Nós precisamos entender a mensagem da cruz. De um Deus que de eternidade em eternidade ama a sua criação. Um Deus que de eternidade em eternidade ama a sua criação. Capaz de mandar o Filho do seu amor para nos resgatar, para nos salvar. Eu queria saber se tem alguém aqui nesta noite que ainda não fez essa profissão de fé, que ainda não aceitou, que ainda não confessou a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, que ainda não ligou essa chave lá nos céus para uma vida plena, uma vida da verdadeira alegria, uma vida do verdadeiro desfrute da criação do Senhor. Se tiver alguém aqui na igreja, não tenha vergonha, não tema, dê esse passo de fé. Levante sua mão bem alta, que a gente junto vai orar com você. A festa no céu, cada vez que um de nós resolve mudar de rumo, resolve aceitar a este Deus e a cuidar das coisas do reino de Deus. Porque é isso que a gente faz quando a gente aceita, a gente passa a ser parte dessa família e a querer trazer mais e mais pessoas a conhecerem a este Deus. Se tem alguém que nos assiste através do canal do YouTube, ore aí no seu lugar aonde você estiver. Eu creio que Jesus é o meu Senhor. Eu creio que Ele ressuscitou dos mortos e eu já estou salvo. Eu creio, eu quero mudar de vida, eu quero ter uma vida nova. Eu quero ter uma vida nova.
em Deus. A cruz de Cristo, meus irmãos, é o eixo da nossa fé. A cruz de Cristo, se a gente for falar de cosmo, de universo, disso que nós vivemos, esse tempo, cronos que nós vivemos, a cruz de Cristo é o eixo da nossa fé. Ela representa o lugar onde tudo faz sentido, onde tudo encontra sentido. Ela une Deus e o homem. Olha só, até tem uma geometria nisso. Une Deus e o homem verticalmente. Ela une os homens horizontalmente como família. Homem com homem, família de Deus. É aonde o passado, o presente e o futuro se encontram e são redimidos. Colossenses 1:20 diz: por meio dele reconciliou consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão no céu, estabelecendo a paz pelo sangue derramado na cruz de Cristo. Senhor, obrigada, Pai. Obrigada, Jesus, por esta noite. Eu te peço, Senhor, obrigada por cada um dos meus irmãos, que mesmo diante de condições não tão agradáveis de clima, para sair de casa, para sair do nosso conforto, vieram aqui ao templo, vieram aqui à tua casa, vieram aqui te buscar, vieram ouvir de ti, Pai. Que esses corações possam ter encontrado conforto, Senhor, somente em ti. Que esses corações possam ser municiados com o teu amor, com a tua misericórdia. Que esses corações possam ter certeza e convicção da sua salvação. Senhor, eu te clamo, eu te peço que nenhum de nós tenha dúvida da nossa salvação. E nessa hora, a gente também quer orar pelos corações que estão bambos, é assim que fala na minha terra. Como é que fala aqui em São Paulo? Bambos. Vacilante, ó. Tá vendo? Vocês falam muito bonito. Os corações vacilantes. Os corações vacilantes. Ora eu sou de Cristo, ora eu sou do mundo. Ora eu acredito na cruz, ora eu não acredito na cruz. Vamos levantar um clamor. Você acredita que Deus pode fazer algo diferente hoje? Meus irmãos, olha, se eu for contar para vocês o tanto de luta que foi para eu chegar nesse altar e entregar essa palavra, eu vou começar a chorar, mas eu não vou chorar. Vocês veem que a minha voz nem funcionando direito está. Vocês viram que as luzes começaram a piscar? Eu estou contando isso para vocês porque vocês são parte de um movimento espiritual poderoso que Deus quer fazer na vida de vocês. As luzes começaram, isso não acontece, os meninos, o Gustavo ali é craque, essas luzes são novas. Elas começaram a piscar loucamente durante o louvor. Estroboscopicamente. O Rafinha tinha 2 back vocals, 2 meninas boas de canto. Não vieram nenhuma das meninas. A pregadora da noite está meio baleada da voz. Deus quer te catar. Deus quer que você saiba que a cruz de Cristo tem que ser o cerne da tua vida. Não há nada que se compare a isso. Não sei quantos já tiveram a experiência de ver a morte cara a cara, olho no olho, ver alguém partindo deste mundo. E eu vi um crente, porque eu acredito muito que meu pai está com Cristo, porque ele aceitou a Jesus como Senhor e Salvador nas últimas ali, ó. Mas eu creio que ele está. Eu tenho uma crença absoluta de que ele está. Mas por que você está lembrando disso? Porque foi neste dia e nesta hora que eu consegui entender o poder da cruz de Cristo. Foi neste dia que eu vi que o sopro de vida que tinha na vida de um homem que era meu pai terreno, que eu amava, foi suprimido. E aquilo ali não iria existir mais. Mas ao mesmo tempo,
A alegria de Deus preencheu o meu coração, porque eu sabia que ele estaria nos braços do Pai, porque ele estaria salvo, porque Deus já tinha cravado todos os pecados dele na cruz. Foi neste dia que eu conheci que aquele homem que fez tantas coisas que talvez não agradaram a Deus está salvo pelo poder da cruz. Foi neste dia que eu entendi o que é essa cruz e que eu precisava me apressar em mudar o meu caminho, o meu caminhar, e parar de ficar apegado com as coisas deste mundo. Nós não estamos pregando aqui para você ser um desleixado, uma pessoa que não quer trabalhar, uma pessoa que não quer lutar, uma pessoa que não quer ter uma vida digna. O que eu estou dizendo para você através da palavra de Deus é que você tem que olhar para a eternidade. Porque a cruz já foi consumada. Os nossos pecados estão cravados lá. Agora nós vivemos esperando, aguardando o grande dia em que estaremos com Ele. O Senhor Jesus ressuscitou. O Senhor Jesus ressuscitou. Ele desceu ao inferno. Ele pegou a chave das mãos do inimigo das nossas almas, aquele que só está aqui para nos destruir, para nos envergonhar. E Ele quer nos dar uma vida nova. Se tem alguém aqui nesta noite que precisa de oração, nós temos intercessores aqui na igreja. Estamos tão pouquinho, né? Mas nós temos, né? Se tiver alguém aqui precisando de oração, vem aqui na frente, a gente vai orar por você. Nós vamos terminar esse culto louvando ao Senhor. Nós vamos entoar uma canção que muitas vezes nós cantamos de forma automática, de forma mecânica, não reconhecendo o poder da cruz de Cristo, não reconhecendo a essência de poder que tem a mensagem da cruz, de um Deus que nos ama, de um Deus que é capaz de transformar as nossas vidas. Jesus é a palavra. Jesus é a palavra. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Jesus, abençoa meus irmãos, Pai. Cessa todas as vozes que têm impedido, Pai, o romper do Evangelho em vossas vidas, Pai. Aleluia. Como emblema de vergonha, eu vi a Vans aí. Vem cantar. essa cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu
Olha, todo mundo que está aqui hoje, nessa noite, vai me prometer que nunca mais vai cantar esse cântico de qualquer jeito. Aleluia. Então, quando você amanhã, você bota ele para repetir 10 vezes lá na sua casa, ó. Sim, eu amo a mensagem da cruz. 1000 vezes. A gente nunca mais vai cantar esse... Eu nunca mais vou cantar esse canto de qualquer jeito. Nunca mais. Meus irmãos, vamos à bênção apostólica. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e as consolações do Santo Espírito de Deus estejam convosco. Vão na paz, que o Senhor os abençoe. Um ótimo restinho de semana. E sexta-feira nos encontramos aqui na vigília, em nome de Jesus. Amém.